Ministro Supremo. Os nossos ministros, eles são tão burros, mas tão burros, que demoraram 5 anos para descobrir que a vara não era Curitiba e sim o DF. Mas são tão burros assim, porque se fossem, a gente tem que tirar todos eles. São imprestáveis para ficar no Supremo. Como é que você demora 5 anos para você ver o erro que você cometeu? Ah, tinha um dado que só surgiu agora. Pode ter sido também Difícil. Vamos esperar aí para mim. Difícil. É complicado. E? Tá doido? Agora que é 21 e 18 anos. Vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Então é rapidinho, gente. Eu falei em qual? A 7. Então já respondemos, né? Beleza. Então, o agente que voluntariamente existe prosseguimento de execução impede que o resultado se produza. Responde pela tentativa de crime? Está errado. Está errado. Aqui é o ponte de ouro de licença voluntária. Na última aula nossa, eu vou trabalhar com vocês a ponte de ouro, artigo 15. No artigo 16, a ponte de prata. E na lei 2.850 de 2013, a ponte de diamante. Tá? As 3 pontes do direito penal. Então, 7, letra A. Todas as outras das 7 são corretas. E a Luísa vai explicar para nós a diferença das 3 pontes. Vai, senhora. Você não está reprovando. Oi, vamos lá. Em relação ao direito penal, julgue o seguinte: Enzo, 25 anos, em uma tabacaria da cidade, conhece Clara, com quem passa a conversar. Animados com a atitude entre eles, decidem ir para um motel com um carro de Clara, onde passam a ter relações sexuais. Na manhã seguinte, na saída do motel, Enzo é preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de estupro vulnerável, pois, conforme o esclarecimento dos policiais, Clara possuía apenas 13 anos de idade. Neste caso, considerando que Clara estava em posse de um veículo automotor e que, por seus aspectos físicos, aparentava ser maior de idade, assim como o fato de que é proibida a entrada de menores de 18 anos em uma tabacaria, impõe-se o reconhecimento de que a conduta de Enzo é atípica por força do erro sobre a pessoa. Oi? Pessoal, o erro sobre a pessoa, ele errou a pessoa. Já aprende aí, Bill. Ele errou a pessoa que era uma, na verdade era outra. Olha lá, pessoal. O que exclui a vontade? O que exclui a vontade? Eu tenho 3 tipos de erros. Eu tenho o erro de tipo essencial, eu tenho o erro de tipo acidental e tenho o erro de proibição. Erro de tipo essencial, eu tenho o erro inevitável e o evitável. O erro inevitável e o evitável, o desculpável e indesculpável, o justificável ou injustificável. Tá? Então veja, vamos lá. Erro inevitável é aquele erro que qualquer um cometeria. Erro inevitável é aquele erro que qualquer um cometeria. Se qualquer um cometeria aquele erro, exclui o dolo e a culpa. Não responde por nada. Se o erro for evitável, se a pessoa com cautela ela conseguiria evitar esse erro, aí a pessoa vai responder a título culposo se houver previsão legal. Tá? Então, o velho exemplo, o filho, o pai acha que os filhos estão dormindo e aí a filha sai para a noitada. E o pai mora num local extremamente perigoso. Chegando de madrugada, ele acorda com o barulho de alguém tentando entrar na casa. Ele, no medo danado, pega a arma e atira em direção à porta e mata a filha. Veja, erro de tipo. O que é o erro de tipo? Total desconhecimento da realidade. Erro de tipo: total desconhecimento da realidade.
Se esse erro for inevitável, esse pai não vai responder absolutamente por nada. Se esse erro for evitável, ele vai responder por crime culposo se houver previsão legal. Pergunto a vocês: existe homicídio culposo? Oi? Existe homicídio culposo. Esse pai vai responder pelo homicídio culposo? Não. Oi? Pessoal, pergunto a vocês: se alguém tenta entrar na casa de vocês, vocês vão atirar primeiro? Ou vocês vão, quem está aí? Não é? Ou vocês atiram? Vocês são funcionalistas. Se vocês entenderem que qualquer pessoa atiraria, ele não responde por nada. Se vocês entenderem que a pessoa no mínimo falaria quem está aí, tá? Aí é evitável, aí ele ia responder pelo homicídio culposo. Mas detalhe, quando ele vê o corpo da filha sem vida no chão, aí você tem que lembrar que existe a possibilidade do parágrafo aqui do artigo 121, que é o perdão judicial. Ou seja, quando as consequências do crime são tão drásticas que a pena se torna desnecessária. Tá? Então tem esse caso. Voltando aqui para o nosso exemplo. Pessoal, teria como saber se a menina era maior de 13 anos? Não. É só perguntar a idade de Jesus. Gente, se ela mente é outra coisa. Vocês sabem como estudante de direito faz sexo? Já ensinei, já? Então, gente. Não está fazendo? Não está fazendo. Tá, porra. Eu perdi essa aula. Perdi essa aula. Gente, vamos lá. Olha aqui, importante. Então veja, nesse caso aqui, ele vai responder por algum crime? Não, por quê? O crime que em tese ele cometeu foi um estupro culposo, não foi doloso, porque ele achou que a pessoa era maior de idade. E como não existe a modalidade de estupro culposo, só doloso, ele não responde por nada. Tá? Por quê? Erro de tipo essencial. Agora detalhe, erro de tipo acidental, eu falei para vocês que hoje nós falaremos sobre os crimes aberrantes. E olha aí, os crimes aberrantes. O erro, tá? O erro acidental, ele pode ser erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causa. Tá? Eu preciso diferenciar cada um deles. Erro sobre a pessoa. Quero matar o Flávio. Faço uma emboscada. Sei que ele passa todo dia em tal horário. Faço a emboscada, fico esperando. Passa uma pessoa extremamente parecida com o Fábio. Eu atiro e mato uma outra pessoa. Isso é o que nós falamos, erro sobre a pessoa. Eu achei que era Fábio e matei o Joaquim. Eles eram parecidos. Erro sobre o objeto. Quero levar o iPhone e levo um Xiaomi. Não que seja pior, tá? Não que seja pior. Eu vi uma câmera do Xiaomi maravilhosa. Mas vamos lá. Mas ele queria furtar o iPhone. Pergunto a vocês. Para a configuração do crime, faz diferença? Não faz. Então, tanto nesse aqui como nesse daqui, a pessoa sempre vai responder pelo crime. Só que detalhe, no erro sobre a pessoa, sempre leve em consideração a vítima virtual. Sempre leve em consideração a vítima virtual. Então imagine, quero matar Luísa. Luísa, minha amante, está grávida. Confundo que é Luísa e acabo matando o Fábio. O Fábio estava passando, achei que já era Luísa, era o horário da Luísa aparecer, e de novo eu atirei, matei o Fábio.
Gente, nesse caso, quem morreu foi o Fábio, mas no tribunal do júri, o promotor, os advogados, todos estarão falando do feminicídio consumado com a causa de aumento de matar mulher grávida. E mais ainda o aborto. Tá? Por quê? Sempre leva em consideração que a vítima virtual. Sempre a vítima virtual. Aberratio ictus, também chamado de quê? Erro na execução. Erro na execução. Quero matar o Flávio. Estou vendo o Flávio. Miro em Flávio. E na hora que eu atiro, acaba posicionando para Edivaldo. E acaba acertando Edivaldo. Então veja, eu não errei a pessoa. Não errei a pessoa. Ele estava na minha mira. Então, nesse caso, é aberratio ictus. Não é eu sobre a pessoa. A resposta sempre vai ser a mesma. Eu sempre vou levar em consideração a vítima virtual. Mas se você erra o nome do instituto, você perde a questão. Então, esse exemplo, eu na execução. Aberratio ictus. Aberratio criminis, ou também chamado de quê? Resultado diverso do pretendido. Tenho raiva da Anhanguera. Quero quebrar a vidraça da Anhanguera. Pego uma pedra do lado de lá, arremesso. Na hora que eu estou arremessando essa pedra, alguém abre a janela. E a pedra acaba acertando a testa da Luísa. Isso é o que nós chamamos de aberratio criminis, também chamado de erro diverso do pretendido. Aqui eu quero acertar coisa e acerto pessoa. Tá? Resposta, tanto para um como para o outro. O aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. O aberratio criminis, artigo 74 do Código Penal. Mas ambos aplicam o artigo 20, parágrafo 3º. Que eu sempre vou levar em consideração a vítima virtual. Ou o artigo 70, que é o concurso formal. Tá? E para a gente ir embora, aberratio causa, dolo geral. Aberratio causa, dolo geral. Pessoal, o aberratio causa é o que nós chamamos de dolo geral. Dolo geral. Como funciona? A pessoa que quer matar a outra dá lá 3 facadas ou 5 tiros. Achando que a vítima esteja morta, ele pega essa vítima e a enterra para fazer ocultação de cadáver. Ou a joga numa ponte, num rio, para fazer ocultação de cadáver. Uma semana depois descobre o crime, vai fazer necropsia, tá? E o laudo aponta que a vítima morreu ou sufocada, porque foi enterrada, ou afogada, porque foi jogada no rio. E não do ataque inicial. Com isso, qual deslinde? A pessoa não vai poder responder por ocultação de cadáver, porque a pessoa não tinha morrido quando ele a ocultou. E ele vai responder pelo crime. Mas aí detalhe, ele vai responder pelo crime na modalidade simples ou na modalidade qualificada? Aí tem uma briga na doutrina. Tá? Eu entendo que a minha resposta é o quê? Qualificado pelo dolo geral. Pelo dolo geral. Tá? Exatamente o aberratio causa. Por quê? Ele queria matar a pessoa e depois queria esconder o corpo. E a pessoa acabou morrendo asfixiada. Então, assim, o fato dele ter enterrado a pessoa sem ter certeza que a pessoa tinha falecido ou não, no mínimo nós temos um dolo eventual. No mínimo nós temos um dolo eventual. Tá? Então, assim, e ele queria matar a pessoa. Então, nesse caso, dá para colocar o homicídio qualificado aí, ou pelo afogamento, ou pela asfixia? Sim. Mas tem vozes na doutrina que falam que ele deveria ser responsabilizado só pelo homicídio simples. Tá? Mas não é o que está prevalecendo. Tá bom? Certinho? Paramos em qual questão? Então veja que a questão está errada, porque não é erro sobre a pessoa, é erro de tipo. É erro de tipo. Erro de tipo inevitável, ou evitável, a depender da pessoa. Pessoal, então a gente fica da questão 9 até a 13 para a semana que vem. Aí, semana que vem, outra listinha.
Pessoal,